Olá, estoico moderno, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico. Meu nome é Otton Sá, sou graduado em Filosofia e em Psicologia e aqui nós, todos os dias, às 6h45 da manhã, trazemos uma reflexão estoica para você, baseada no livro Diário Estoico, do Ryan Holiday e Stephen Hanselman. Então, neste dia de hoje, espero que esteja tudo bem com você. Dormiu bem? Descansou bem? Como está? Ontem a nossa reflexão foi maravilhosa. Eu tento sempre trazer em 10 minutos aqui a reflexão, mas tem certos dias que eu ultrapasso um pouquinho. E ontem a reflexão foi muito boa. Foi uma provocação muito boa. Fiquei pensando durante o dia sobre ela, sobre fazer essa autoavaliação, precisa, e é um exercício maravilhoso. Espero que você tenha feito também, de alguma maneira, porque nós estamos trabalhando no mês de março, o mês da nossa consciência. Então, hoje, dia 3 de março, nós vamos trabalhar uma reflexão chamada desintegração, ou integração. O des aí entre parênteses. Não sei se dá para ver aí, mas talvez você tenha imaginado a grafia. Desintegração. Então, hoje, como você viu aí, é uma frase de Epiteto. Ele diz o seguinte, abre aspas: essas coisas não andam juntas. Deves ser um ser humano unificado, bom ou mal. Deves trabalhar diligentemente ou sobre o teu raciocínio ou sobre coisas fora de teu controle. Toma muito cuidado com o interior e não com o que está fora. Isto é, fica com o filósofo ou então com a multidão. Eu nem sei se eu vou ler aqui a reflexão, porque deu vontade de eu mesmo comentar aqui, mas a gente está sempre baseando a nossa reflexão no texto, que diz o seguinte: qualquer coisa eu acrescento algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. Mas o nosso texto diz o seguinte: todos nós somos pessoas complicadas. O ser humano é uma plantinha com emoções complicadas, já dizia a internet brasileira. Temos múltiplas facetas em nosso interior. Algumas faculdades que mobilizam a nossa alma, podemos dizer de uma outra maneira. Então nós temos várias facetas. Que facetas são essas? Vontades, desejos, medos conflitantes. O mundo externo não é menos confuso e contraditório. Então, a gente tem uma complexidade no viver, a gente tem uma ambivalência, melhor dizendo. Nós temos vários símbolos que sinalizam essa ambivalência. Nós temos o yin e yang, numa tradição mais oriental, que vai sinalizar esse contraste, essa ambivalência da realidade, mas também da psique humana. O yin yang, aquele círculo que é dividido mais ou menos ali como se fosse um S. De um lado nós temos o preto, do outro lado nós temos o branco, e no branco nós temos um preto pintadinho aqui embaixo, e no preto nós temos uma bolinha branca aqui sinalizando isso. Eu acho interessante que no livro do Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida, eu já não lembro se é na primeira regra que ele cita isso ou na segunda regra, mas tem uma das regras que ele fala, eu já li há muito tempo esse livro, que ele traz a simbologia e o arquétipo do Éden. Então ele faz uma análise simbólica da tradição cristã, e ele fala que a serpente ela está dentro da gente, na simbologia do Éden. Então está lá a mulher, o homem no jardim, no Éden, e de repente a serpente vem
e começa a tentar a mulher, a provocar a mulher. Ele fala, bom, essa serpente ela é simplesmente interna. Ela está aqui dentro da gente. O Jung também fala sobre isso, sobre as sombras. Né? Então, nós temos aquilo que está na nossa consciência, nós temos as nossas sombras, que são características que a gente tenta rejeitar de alguma maneira. Né? O Freud também vai falar dessa dicotomia, né? Dessa ambivalência, consciente, ego, regra, inconsciente, né? Desejo, impulso. O próprio Jordan Peterson vai falar de caos e ordem, essa ambivalência. Aristóteles, na filosofia clássica, vai falar das virtudes e dos vícios, assim como Santo Tomás de Aquino vai falar dos vícios e das virtudes. A tradição cristã vai falar dos 7 pecados e do fruto do Espírito. Então nós temos essa ambivalência, nós temos essa complexidade da própria natureza humana. A psicologia moderna vai trabalhar de uma maneira mais de boa, vamos dizer assim, com crenças equivocadas, né? Com crenças disfuncionais e com crenças funcionais. Então nós temos essa complexidade, né? Nós temos essa ambivalência. O texto continua dizendo o seguinte: se não tomarmos cuidado, todas essas forças que empurram e puxam vão nos despedaçar. Não podemos viver ao mesmo tempo como Jekyll e Hyde. Não por muito tempo. Então essa referência aqui do Jekyll e Hyde é referência ao médico e o monstro. Também uma figura muito conhecida na cultura pop. Então nós temos o Dr. Jekyll, que é aquele bom moço, aquele bom vivant, né? Aquela pessoa que tem uma moralidade, que é um exemplo de bondade para a comunidade, médico, ajuda, apesar de não ser casado, não ter família nesse sentido, ele ajuda a comunidade, está sempre disposto, tem essas virtudes todas. E nós temos o Mr. Hyde, né, que seria uma cisão da personalidade do Dr. Jekyll, né, e o Mr. Hyde é o mal encarnado. A sua fisionomia é feia, ele é baixo, corcunda, tem uma cara monstruosa, horrível. Eu tenho... Cadê o livrinho? Eu não vou achar. Mas eu tenho uma versão aqui do Médico Monstro que na capa tem essa contradição. Eu tenho 2 versões aqui, uma tem essa capa do médico e do monstro, né? Essas 2 figuras. Eu não vou achar por aqui. Uma pena. Mas é isso, né? Luz e sombra, caos e ordem. E a gente não pode viver ao mesmo tempo assim. Temos uma escolha. E aqui é interessante. Aqui é uma contraposição interessante. E é isso que eu gostaria de comentar, ainda bem que o texto trouxe isso. Temos uma escolha. Eu e você temos uma escolha. Ficar com o filósofo e nos concentrarmos arduamente no interior, ou nos comportarmos como o líder de uma multidão, tornando-nos o que quer que a turba queira em dado momento. Então essa contraposição é muito boa. A gente pode ficar com o filósofo, que seria aqui a integração.
eu exercer o exercício racional, saber os meus desejos, eu saber as minhas vontades, eu fazer a autoavaliação precisa, como falamos ontem, eu utilizar esse princípio da razão para orientar a vida, eu exercer a filosofia como orientação de vida e sair da manada, ou eu posso simplesmente ficar com a multidão. Desejar o que os outros querem que eu deseje. Ser levado, ser influenciado de maneira cega. Por ideias que não fazem sentido, por ideias que eu nunca pensei. Então a gente tem uma escolha. Essa contraposição é maravilhosa. Ficar com o filósofo ou ficar com a multidão. Então, se a gente não se concentrar em nossa integração interior, na autoconsciência, a gente corre o risco de sofrer uma desintegração externa, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O grande perigo da modernidade é este. É você se encaixar em uma bolha algorítmica ideológica. Ser levado pela multidão, ser um gado. E aqui eu não estou falando nem de você ser uma pessoa inédita nas tuas ideias, não é isso, mas ser levado de maneira inconsciente. Sem você fazer o exercício da razão, sem você pensar sobre aquilo que você está seguindo. Porque o ponto não é se você segue A ou B, se você é esquerda ou direita. O ponto não é isso. O ponto é, você pensou sobre isso? Você efetivamente fez o exercício racional sobre o negócio? Você avaliou de maneira precisa todas as ideias que você segue? Você foi honesto? Você utilizou a lógica? Você conseguiu encontrar a verdade naquilo que você segue? Me diz. Esse é o principal exercício. Você não pode ser levado por ideias que você nunca pensou. Por ideias que você nunca questionou. Não seja levado, talvez ok, talvez tu esteja vivendo a tua vida. Tom, eu estou vivendo a minha vida e estou só tocando a minha vida e não estou preocupado em pensar sobre ideias que sustentam a minha vida. Eu estou só vivendo, cara. Eu estou só vivendo, tá? Mas esse é o grande ponto. O só viver pode te jogar numa vida indigna. O só viver pode te levar a viver uma vida falsa, mentirosa. E eu espero que você não viva uma vida falsa e mentirosa. Se você decidir acreditar em uma ideologia, seja porque você pensou sobre ela. Seja honesto. Eu pensei sobre esse negócio bem aqui e faz sentido. E eu sou sincero diante dessa crença aqui que eu acredito. E não, cara, eu vivo nessa crença porque eu não sei. Porque eu não sei. Porque eu não sei, eu nunca pensei, eu só acolho isso daqui que me ensinaram, eu só acolho isso daqui, mas eu nunca pensei sobre esse negócio. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Tente entender o porquê das coisas. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, que ele vai falar acerca de bárbaros. Nós temos alguns bárbaros. Quem são os bárbaros? São aquelas pessoas que nunca questionam o porquê das coisas. São aquelas pessoas que simplesmente vivem e nunca tentam questionar o porquê das coisas. Por que tu pensa desse jeito que tu pensa? Hã? Ou tu só vai com a multidão? Por
que tu pensa do jeito que tu pensa? Este é um exercício filosófico maravilhoso. Aqui eu não espero que você seja A ou seja B. Eu espero que você tenha uma sinceridade de pensar sobre isso que você acredita. De pesquisar sobre isso que tu acredita. Como visão de mundo. A minha visão de mundo me diz esse negócio bem aqui. Deixa eu pesquisar sobre isso. Deixa eu tentar entender o porquê desse negócio. Qual é a corrente contrária a esse negócio que eu acredito? Será se faz sentido? Cara, faça isso. Se você fizer isso, você deixará de ser uma pessoa bárbara. Você sairá da vulgaridade. Você sairá da multidão. Você começará a acessar lugares mais elevados. Uma vida digna de ser vivida é uma vida examinada. Então, se você quiser receber todos os dias notificações e reflexões diárias sobre o estoicismo, se inscreve aqui no canal, porque todos os dias, às 6h45, nós temos uma nova reflexão. Deixa o like aí no vídeo, beijinhos e até amanhã.